Ora bom, então, como sabemos, esta aula já foi passada anteriormente, no apontamento que vos enviei segunda-feira. Julgo que sumariaram o que era suposto, que foi enviado no e-mail, e, portanto, dando início à aula de hoje, vamos falar sobre as disponibilidades hídricas de Portugal. Ora bom, se eu estivesse com vocês em aula, a primeira coisa que vos ia pedir era que abrissem o vosso manual nas páginas 202 e 203 e que começassem por ver, como sempre, os conceitos que aparecem no lado esquerdo ou direito, naquela barra lateral do manual. Portanto, antes de mais nada, e vamos lá avançar aqui para o próximo slide, antes de mais nada, é preciso nós termos aqui em consideração com aquilo que estamos a chamar recursos hídricos disponíveis. Ora, recursos hídricos disponíveis, vão lá ver então a página 202 como vos pedi, é toda a quantidade de água que existe no planeta, mas que pode ser utilizada pelo consumo humano, portanto, pelo homem. Não sei se se lembram, mas há uns meses atrás, quando nós falámos, por exemplo, no ciclo da água, que falámos naquele esquema que vimos no manual, em que vimos que uma parte da água estava congelada, outra estava em estado líquido, outra em estado gasoso, etc, etc, para chegarmos à conclusão que menos 0,5% era a quantidade de água que estava disponível, ou seja, que de facto o homem podia utilizar, e é dessa água, está bem? Dessa água, portanto, dessa disponibilidade que nós vamos falar na aula de hoje e nas próximas. Portanto, já sublinharam o conceito de recursos hídricos disponíveis na página 202, como vos pedi, e agora vamos ver aqui através do PowerPoint, vocês já o passaram, nesta altura estão apenas a ouvir-me e a estudar e a compreender o que aqui está, e, portanto, nesta altura vocês estão a ver que estes recursos hídricos se vão subdividir em duas partes. Aqueles que são superficiais, e, portanto, como o próprio nome indica, têm a ver com todos aqueles que estão à superfície, portanto, junto à superfície terrestre. Estamos a falar do quê? Dos rios, dos lagos, das lagoas e albufeiras. E, mais uma vez, vocês vão à página 202 e sublinham o que está. Águas superficiais, portanto, toda a água que escorre. Quando chove, é toda aquela água que não se infiltra e que escorre à superfície terrestre. Aqui está um exemplo, um rio. E temos também as águas subterrâneas, que, contrariamente às primeiras de que estávamos a falar, são todas aquelas águas que, quando chove, portanto, nessa parte do ciclo da água, quando chove, infiltram-se, e isso, naturalmente, se lembram, terá a ver com a natureza da rocha, se é mais permeável ou menos permeável. A esta altura vou-vos perguntar, qual é a rocha mais permeável, a mais porosa, aquela que mais permite a descida da água para alimentar os lençóis de água? Qual é? Ok? Devem estar a responder a esta altura que são as areias, portanto, todas as rochas sedimentares, sendo que as areias serão as rochas mais permeáveis. Portanto, águas subterrâneas, temos nascentes naturais, temos lençóis de água existentes no subsolo, aquelas que chamamos as toalhas freáticas, portanto, aquelas que acabam por abastecer uma boa parte da população das grandes cidades, e veremos depois isso daqui a mais um bocadinho. Toca a sublinhar na página 202 águas subterrâneas, água armazenada nos interstícios das formações geológicas. Atenção, interstícios são todos os espaços vazios que estão, portanto, dentro das rochas. As fendas, as frinchas, as fissuras, os buracos, se quiserem, provocados pela erosão da água, são, portanto, todos esses espaços que estão ocupados por água. Neste caso, será água subterrânea, e cá está um bom exemplo. Umas grutas, por exemplo, que são as grutas de Miradouro. Pronto, posto isto, julgo que não teremos aqui nenhuma dificuldade em especial. Acho que devem ver essa parte inicial da página 202, esses 3 parágrafos que estão aí logo no início. Como sempre, devem prestar atenção, devem sublinhar, já está a negrito o que é essencial, portanto, devem sempre, ao mesmo tempo, acompanhar aqui pelo manual o que estamos a fazer. Vamos lá seguir. Ora bom, isto não sei se tinha aqui alguma coisa, deduz que não. Pronto. Continuando então, o que é que vamos ver de seguida? Vamos ver que, não obstante ouvir-se cada vez mais falar em falta de água no mundo,
em especial em algumas regiões do planeta, não é? As regiões que se localizam a sul do Equador, portanto, o hemisfério sul, especialmente a África, uma boa parte da Ásia, uma boa parte da América do Sul, etc. Mas a verdade é também, que tenho cada vez ouvido falar mais, na falta de água em geral, mesmo nos países mais desenvolvidos do hemisfério norte, e isso tem a ver com algo que a esta altura já vos deve começar a fazer algum sentido. Tem a ver, no fundo, com a má distribuição ou a irregular distribuição da precipitação. Porque toda a água que não chove, naturalmente não alimenta nem os recursos hídricos de superfície, nem os subterrâneos. E se de facto chover cada vez menos, porque o clima está em alteração rápida, e se essa água que acaba por se formar na atmosfera e vir a ser precipitada, se ela é mal distribuída, ou seja, se a precipitação acaba por ocorrer mais numas áreas do que noutras, e a esta altura vocês também já deverão ter em conta todos aqueles fatores que nós estudamos e que levam às diferenças nessa distribuição. Nós vimos no caso de Portugal, percebemos claramente porque é que chove muito mais no norte do que no sul, porque é que chove muito mais no litoral do que no interior, porque é que chove muito mais nas regiões montanhosas do que nas regiões planas. Portanto, depois de toda essa parte que ficou para trás e que agora vocês começam a perceber porque é que ela foi dada, nós começamos a perceber que o clima de Portugal, e vimos isso na última aula, tem uma característica muito importante, que é a chuva ser cada vez menos, estar mal distribuída ao longo do ano, em termos de regionais, em termos do país, em termos geográficos, portanto, e também interanualmente falando, ou seja, entre anos. Temos anos muito mais chuvosos do que outros, sendo que a tendência geral é ser sempre cada vez menos chuvoso. Portanto, ainda assim, podemos falar que há uma relativa abundância de recursos hídricos em Portugal. É evidente que essa relativa abundância terá mais a ver com toda a região de Portugal que ficará localizada a norte do Rio Tejo, portanto o norte e o centro, por motivos de ser muito mais montanhoso, uma temperatura mais baixa, portanto por esses motivos todos que vimos e que vocês têm que os ter em conta, têm que interligar e têm que manter a matéria estudada, por esses motivos todos, vocês saberão agora que o norte e o centro têm sempre muito mais água do que o sul. Ainda assim, como eu estava a dizer, temos então uma relativa abundância de recursos hídricos em Portugal, mas no verão começa a ser crónica a falta de água, mesmo um pouco já em algumas regiões do norte, especialmente do nordeste, aquelas regiões mais secas que eu vos falei no outro dia, que mostrei no mapa, Barca d'Alva, nomeadamente em Trás-os-Montes. Portanto, vamos lá ver então. O que é que se deve então a essas situações de carência de águas, em especial no verão? Há tal irregularidade temporal, supostamente chove mais ou choveria mais no inverno e no outono, apesar de ser o que não tem vindo a acontecer nos últimos anos. No verão é suposto não chover, é uma estação seca cada vez mais prolongada, que chega a ir de abril, maio até novembro, dezembro. Temos também, como dizia há pouco, a desigual distribuição no espaço, portanto, em termos geográficos, o norte é mais chuvoso que o sul, o litoral é mais chuvoso que o interior e as regiões montanhosas mais chuvosas do que as planas. E temos, lá está, outro problema aqui que tem a ver com a carência de água no verão, que tem a ver com a nossa dependência em relação à Espanha. Ora bom, a esta altura vocês já passaram o restante apontamento e, portanto, espero que tenham prestado atenção ao facto de os principais rios portugueses não serem inteiramente portugueses, serem rios luso-espanhóis, porque nascem em Espanha e desaguam em Portugal. Ora, esses rios, já agora convinha que vocês os espreitassem no mapa que está na página 202, portanto, se lembram, estamos a falar, vamos lá fazer um círculo à volta aí no mapa, um círculozinho a lápis à volta do Rio Minho, do Rio Lima, do Rio Douro, do Rio Tejo e do Rio Guadiana, que são os nossos 5 rios luso-espanhóis. Luso-espanhóis, volto a repetir, são os nossos 5 rios internacionais. São os principais rios a correr em Portugal, mas nascidos em Espanha. Ora, o que é que acaba por se passar? E nós vamos ver isso mais à frente. Pelo facto de eles nascerem em Espanha, mas desaguarem em Portugal, no Oceano Atlântico, quer dizer que eles vão ter aqui uma... Como é que eu vou dizer? Vão ter aqui uma gestão comum. Não somos só nós que tomamos conta deles, é a Espanha também.
Ora, Espanha acaba por ficar com a melhor parte, porque a nascente e uma boa parte, a maior parte do trajeto destes rios faz-se em território espanhol e, portanto, é reservada essa água nas barragens espanholas. O que é que isto quer dizer? Que quando Portugal está necessitado, tal como Espanha, mais no verão do que no inverno, nós acabamos por estar dependentes da abertura ou não das barragens espanholas que permitirão que esses rios nos tragam água, portanto, que a água deixa para o caudal português e, portanto, estaremos dependentes dessa gestão que nem sempre tem corrido bem, em geral não corre bem, porque Espanha acaba por evidenciar um incumprimento dos acordos que vão sendo assinados entre Portugal e Espanha para tratar desses assuntos comuns e, portanto, nós acabamos por sofrer de falta de água também muitas vezes porque, olha, basicamente eles não abrem as comportas das barragens para nós as termos. Temos ainda aqui outro problema, que são as diferentes necessidades regionais. Ora, toda a gente percebe facilmente que nós necessitaremos de muito mais água no verão do que no inverno e mais em algumas regiões. Uma região como a região alentejana, em que a agricultura cada vez mais está dependente do regadio, terá muito mais necessidades do que outras. Uma região como a do Algarve, que subsiste com base no turismo, terá muito mais necessidade do que outras. As grandes urbanizações junto ao litoral, junto a Lisboa e Porto, terão muito mais necessidades do que outras. Portanto, é evidente que nem todas as áreas têm as mesmas necessidades e isso faz com que possa vir a sentir a escassez de água mais do que outras. Julgo que não temos aqui grandes dúvidas. E, portanto, avançávamos aqui um bocadinho para falar então das águas superficiais, dos rios, das lagoas, das ribeiras e das barragens também. Pronto, as águas superficiais têm então origem na precipitação, tal como as subterrâneas de resto. A principal fonte de alimentação é o curso d'água. O curso d'água é outra forma de nós dizermos rio. Portanto, as águas superficiais acabam por se aglutinar, concentrar maioritariamente nos cursos de água. Cá está o mapa que está na página 202. Convém a esta altura vocês saberem de cor esses rios que aí estão. Portanto, os rios que aí estão representados são não só os 5 rios luso-espanhóis de que vos falei há pouco, mas também os outros principais rios portugueses que nascem em território português, por exemplo, o Rio Cávado, o Rio Voga, o Rio Mondego, que é o principal rio português, este é mesmo português, nasce na Serra da Estrela, desagua no Oceano Atlântico, o Rio Sado, o Rio Mira, entre outros rios afluentes que estão aí desenhados, portanto, junto aos rios principais. Já lá vamos. Ora bem, então, basicamente, insere-se aqui outro conceito que vocês devem novamente espreitar na página 202. E na página 202 diz aí, o último desses 4, rede hidrográfica, que está aqui neste segundo retângulo. Portanto, no nosso segundo retângulo diz, no território continental, a rede hidrográfica é dominada pelos rios luso-espanhóis. Cá estão eles. Minho, Lima, Douro, Tejo, Guadiana, de norte para sul. Têm que os saber de cor. Ok? E, portanto, a outra informação que já tinha dado, que existem outros que são exclusivamente portugueses. Atenção que mais tarde, daqui a umas aulas, eu vou pedir um trabalho sobre os rios. Portanto, estejam atentos. Ora bem, então a rede hidrográfica em Portugal e a rede hidrográfica no fundo, são estes risquinhos azuis que vocês estão aí a ver no mapa. Portanto, estas linhas azuis em que vocês vão lá aí ao Rio Tejo. Portanto, Rio Tejo, nascido em Espanha, percorram-no lá com o vosso lápis, deságua aqui em Lisboa, não é? No Atlântico. O Rio Tejo, se vocês repararem, tem uns fiozinhos que a ele vão ter. E cada um desses fiozinhos tem outro fiozinho que a ele vai ter e por aí fora. Portanto, essas linhas azuis não são mais nada nem menos do que a rede hidrográfica, que vem a ser o quê? Vão lá ver novamente no livro. É o conjunto formado pelo rio principal, neste caso o Rio Tejo, que era o exemplo que vos estava a dar, mais os seus afluentes e mais os seus subafluentes. Os afluentes é como se fossem os filhos do rio principal. E os afluentes é como se fossem os netos. Ok?
Portanto, o afluente corre para o rio principal e o subafluente corre para o rio afluente e por aí afora, sempre desta forma.